Doutor, não estão pagando minhas horas extras. Tenho direito? Sim, rescisão indireta. Ser leal em todas as coisas que você faz. Fidelidade. Em tudo na vida. Saber se você é fiel com aquele que você está ao seu lado, fiéis aos seus negócios, fiéis aos seus parceiros, fiéis aos seus clientes. A importância de investir em ambientes, em mentalidade. E nós não estamos aqui de forma alguma mercantilizando a advocacia. Nós estamos aqui dando informação, algo que pode mudar a sua vida. Voa, Águia! Estamos aqui em mais um Águias Empreendedoras. Hoje com dois amigos aqui, advogados, que estarão aqui participando e contando um pouquinho da sua jornada de empreendedor na área jurídica. Vou apresentar, mas antes, boa noite aqui. Estamos aqui para, não sei se você está assistindo de dia, de tarde ou de noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para nós, boa noite. Boa noite, mas boa noite mesmo para todos vocês. Uma honra estar aqui com você, minha águia. Bora para cima. Boa noite. Boa noite, Águia. Meus amigos aqui, vou começar a apresentar aqui. Vamos lá, do meu lado aqui direito, à minha frente, está o Dr. Denis Lourenço, advogado e mentor trabalhista, sócio proprietário da FCLM Advogados, casado com a Tamires. Isso. E pai orgulhoso do Bernardo. Exatamente. De quantos anos? 5 aninhos. Advogado engajado na conquista do direito dos trabalhadores e empresário dedicado em transbordar na vida de quem decide evoluir. Exatamente, meu irmão. Quem decidiu dar o próximo passo, nós estamos aqui para trilhar esse caminho de sucesso junto e transbordar na vida de quem quer evoluir. Quem quiser, nós estamos aí juntos nessa caminhada. Antes de apresentar o Thiago, então já posso extrair daqui uma questão. É uma decisão. É decisão. É tudo sobre decisão. É sobre isso. Evolução é um desejo, mas requer uma decisão. Requer decisão. Porque se você for dominado pelo medo, se você não quiser sair do mais ou menos, não quiser dar o próximo passo, isso só depende de você, da sua decisão. Ninguém vai tomar ela por você. Boa! Já começou colocando bomba. Aí. Já começou colocando bomba no parquinho. Vai ser bom demais. Agora, desse lado, não menos conhecimento, cara, ele, monstro brabo, Thiago da Mata. Ele, advogado, empresário, 36 anos, 12 anos de experiência, sócio administrador na FCLM Advogados, casado com a palavra deles, então, palavra dele, isso. Eu tenho só de fazer a leitura, abre aspas dele, maravilhosa Carolina, desculpa, né? Vai dar problema. Sabe que isso foi com intencionalidade? É porque essa parte, cara, quem pode narrar melhor é você. Aí, ó, vou revoltar aqui, casado com a maravilhosa Carolina, pai das lindas princesas Alice, de 7 anos, e Marina, de 2 anos. Homem simples, alegre, que aprecia o dom da vida e que valoriza a família, os pais e a sua vida cristã. Doutor Thiago. É um prazer imenso. Boa noite. Boa noite, meu irmão. É um prazer imenso estar aqui com vocês, poder compartilhar dessa nossa roda de conversa, de empreendedorismo. Vamos falar muito aqui acerca da carreira jurídica e, como bem disse o meu sócio Denis, o advogado empresário, primeira coisa que ele precisa é tomar uma decisão. Você não vira empresário se você não se decidir ser empresário. Então tudo começa com o primeiro passo. E é isso que a gente vai conversar nessa noite aqui. Com certeza traremos inúmeros sites para aqueles que nos assistem. Boa. Então, eu vou pegar a questão de decisão, vou pegar aqui a questão da sua parte de ser cristão e eu quero trazer para vocês uma reflexão. Dentro da sociedade de vocês, dentro do negócio de vocês, quais são os princípios que regem o negócio de vocês, que são inegociáveis? Dentro do que vocês não trabalham, dentro dos funcionários, visão, o que vocês trazem hoje como um princípio do negócio de vocês que é inegociável? Eu entendo que a primeira coisa é ética. Boa.
Ética, não tem como você trabalhar se você não for ético. Ética profissional. Lealdade. Boa. Ser leal em todas as coisas que você faz. Fidelidade. Em tudo na vida. Saber se você é fiel com aquele que você está ao seu lado, fiéis aos seus negócios, fiéis aos seus parceiros, fiéis aos seus clientes. Principalmente. Em tudo, né? Mas fiéis aos clientes. Porque são eles que nos concedem a bênção de transbordarmos na vida deles. E, claro, eles transbordam na nossa vida, dando aquilo que a gente tem de mais precioso, ganhar o nosso pão de cada dia. Boa. Cara, eu prezo muito pela verdade, sabe? Bem. Colocar a verdade em tudo aquilo que você vai fazer. E o Thiago sabe muito, eu sou um cara muito intencional. Então, em tudo que eu vou fazer, eu coloco muita intenção. E eu deixo claro, nessa intenção, a minha verdade. Para onde eu quero ir, o que eu quero fazer e aonde eu quero chegar. Para que eles me acompanhem, para que a gente trace junto. Se essa é a rota a ser seguida, então, a verdade com a intenção, caminhando juntos, a gente navega no mar mais calmo. Maravilha. E a FCLM, como advogados? Como nasceu essa história? Qual é a missão dela? Como está hoje? Conta um pouco aí para essas pessoas, né? Sobre o que vocês vêm trazendo. Como, antes até um pouco da própria formação da empresa, né? Da empresa jurídica, do CNPJ, da estrutura jurídica. Me conta um pouco da formação de advogados de vocês. De onde surgiu esse sonho? Como vocês permearam para chegar e se tornar os doutores respeitados que são hoje, e depois como se formou essa sociedade de advogados. Bom, eu acho que depois o Thiago vai ficar com a parte mais histórica do negócio, mas o que eu quero deixar claro, a nossa sociedade parece loucura, mas ela nasce no meio da pandemia. Enquanto tudo estava fechando, tudo estava trancando, quando a gente não pensava em abrir, quando todo mundo estava baixando as portas, nós decidimos abrir. Nós decidimos que esse sonho deveria acontecer. E aquele era o momento. Não era depois, não era antes, era aquele momento. No meio da pandemia? No meio da pandemia. A gente tinha que dar aquele passo. Por isso que a gente falou tão da decisão. Porque naquele momento a gente toma a decisão que a gente tinha que colocar o nosso sonho em prática. E aí a gente decide abrir o FCLM em 2020, no meio da pandemia. Então, parecia loucura naquele momento, mas hoje a gente olha os resultados e a gente fala, poxa, que sorte. Não, é decisão, não é sorte. Com certeza. Não foi sorte, não foi um mero acaso. Eu e Denis compartilhamos, éramos empregados de uma sociedade, dentro de uma sociedade, e já tínhamos interesse mútuo de abrirmos um negócio nosso. Ocorre que houve uma oportunidade, tivemos a oportunidade dentro daquela sociedade o qual participávamos como empregado, que aí advém o F, que é o Dr. José Ferreira. Ele tinha uma outra sociedade e ele tinha a intenção, desde quando eu entrei lá no ano de 2014, já vinha conversando comigo acerca da possibilidade de eu adentrar a sociedade, mas aquela outra sociedade. Quando, então, por conta do projeto de vida dele, que aos 50 anos ele tinha a ideia de se aposentar, chegado ao período dos seus 50 anos, já com 50 e poucos anos, então ele resolve querer abrir a sociedade, só que por conta do outro sócio dele isso não é possível. Era um coordenador de área, né? Cuidava ali da parte de execução em acordo. Então, acaba que o outro sócio dele não tem esse interesse, então ele resolve por cindir aquela sociedade, acabar com aquela sociedade. Então, me chama, só que ele já deixa claro que a ideia dele eu vou parar, só que o nome segue, e eu quero que você continue o legado, quero que você continue tocar essa sociedade. E como já vi o interesse de ter uma sociedade, eu e o Denis alinhamos mais ao Dr. Elton Caetano e aí assim formamos o F de Ferreira, C de Caetano
L de Lourenço e M de Mata. E aí eu brinco. O Mata não podia ser na frente, porque não você entra matando todo mundo. Em qualquer lugar não podia ser no meio, senão matava quem ficava depois. Então o Mata tem que ser o último. É o nosso camisa 9. E aí fica lá, aí o Mata fica lá no ponto. É o matador. Então assim, graças a Deus, uma sociedade unida, de sócios voltados ao mesmo propósito. Hoje estamos, eu e o Denis, que nós cuidamos mais da parte comercial do escritório, somos mais à frente do escritório. Eu faço mais a parte de gestão, ele é propriamente comercial. E temos o Dr. Elton, que atua no operacional. E como bem disse, o Dr. José Ferreira ficou à parte, ele nos ajudou no início e hoje cuida ali estrategicamente do escritório, continua nos aconselhando. E esse é o FCLM, um escritório trabalhista. Né? A especialidade de vocês lá é trabalhista, isso, né? Especialidade trabalhista, voltado para o nicho de transporte. Claro que temos outros nichos, mas o nosso principal nicho é o de transporte público. Nós já estamos em mais de 5 mil trabalhadores com direitos recuperados. E eu costumo falar para o Thiago que a gente não só é responsável por esses direitos, mas que nós somos uma ponte, não só da prosperidade dele, mas da dignidade daquele trabalhador. Então a gente leva essa missão muito a sério. É isso que eu ia perguntar para vocês. Como vocês visualizam essa oportunidade de nós, como advogados ali, nós podermos proporcionar às pessoas aquilo que lhe falta através do direito? Muitas vezes um direito da pessoa é rompido, às vezes não é a especialidade de vocês, mas, por exemplo, a pessoa não tem acesso a uma cirurgia médica e aí o advogado faz. Sim. Às vezes ele é demitido injustamente, não tem seus direitos assistidos. E como vocês veem essa, digamos, eu digo que é um dom. Eu digo que é um dom. Essa possibilidade de nós fazermos a justiça se cumprir na vida de alguém, trazendo para ele um benefício que, via de regra, até muda a vida deles. Com certeza. Quer falar? Pode começar. Eu me sinto abençoado em poder exercer essa profissão que é o advogado. Aquele que vai justamente lutar e ir em busca do direito, em busca da justiça. Fazer valer a justiça para aqueles que se sentem injustiçados ou aqueles que de fato têm sofrido injustiça. E quando nós estamos falando do direito do trabalhador especificamente, como somos advogados trabalhistas voltados ao trabalhador, e principalmente ao trabalhador do transporte, nós vemos que em inúmeros casos há práticas de injustiças latentes, como não pagamento de horas extras, como não pagamento dos adicionais corretos de insalubridade, periculosidade. Vemos ali a supressão do intervalo intrajornada, vemos também constantemente a ausência sequer de banheiro químico em muitas linhas. Isso é uma dor latente e constante dos nossos clientes. Então nós vamos fazer valer, nós buscamos fazer valer os seus direitos. Então eu me sinto privilegiado de poder atuar em busca do direito desses trabalhadores especificamente, e claro, de todos os demais. E um detalhe, e assim, pensando de uma maneira mais adentro, o que é tão bacana é porque a gente recupera somente o que é do trabalhador. Não é nada mais, sim, nada menos. É o que era dele por direito, o que ele já deveria ter recebido. Sim. E aí a gente acaba indo para a parte mais lúdica da coisa. É tão legal a gente ver assim, sonhos sendo realizados através do nosso trabalho. Com certeza. Esses dias mesmo um determinado trabalhador entrou com ação. Na primeira audiência surgiu uma proposta ótima para ele. E ele falou, poxa, doutor, eu já tinha visto um apartamento. Eu já tinha visto o valor e o cara recebeu o valor justamente do apartamento. Verdade, me lembrei agora assim, até do nome. É uma coisa que acontece que você fala, poxa, faz sentido, vale a pena você lutar por quem não tem voz, por quem não tem o conhecimento. Porque assim, deveria ser desde o colégio a gente aprender noção de direito, a gente saber pelo menos o mínimo para se defender, para a gente cobrar, para a gente ter, sabe, um amparo, mas a gente não se aprofunda nisso. E aí a gente faz esse trabalho de defender quem não tem voz, quem não tem conhecimento, e para isso que a gente trabalha tanto.
Muito bom. Bem, advogado quer dizer, né, falar por alguém. Então, para nós, é muito importante que nós possamos falar por alguém. Então, quando nós temos essa oportunidade de falar por alguém, nós estamos ali à frente do direito daquela pessoa, e quando nós conseguimos reverter essa situação, trazendo um benefício para ela, não só nos remunera, mas, sobretudo, nos traz um alento ao coração e a certeza de que nós estamos fazendo aquilo que Deus colocou para que nós possamos fazer na terra, que é justiça. Deus é justo e nós precisamos aqui, através das nossas ações, buscar essa justiça, né, doutor? Verdade. Toda certeza. Como você bem disse, Deus é justiça. E o advogado, ele prima pela justiça. Ele vai em busca da justiça, que se faça justiça ao seu cliente, principalmente ao seu cliente, aos interesses do seu cliente. É legal quando você toca, eu sendo como cristão, e tento levar, e busco levar nos meus negócios também, os princípios cristãos, ter isso muito bem claro. A busca da justiça, a busca do ideal, né, do meu cliente, sempre primando pelos princípios bíblicos. Eu observo muito isso, tento, analiso muito bem. Falam que o advogado é sempre o primeiro juiz da causa. Exatamente. Então, eu busco analisar de forma correta se há a questão do direito, se houve a usurpação desse direito. E analiso o cliente, tento buscar dele os mínimos detalhes, entender a complexidade do caso e onde, de fato, está ali a busca do direito dele e entregar para ele aquilo que, de fato, lhe foi subtraído. E aí eu vou te fazer uma pergunta, doutor, para vocês, né? E como advogado também. Por que advogado fala tão difícil? Usurpação do seu direito. Traduz isso para essa pessoa que não sabe o que é usurpação do seu direito. Porque às vezes a gente fala entre nós aqui, nós entendemos, mas às vezes quem está nos assistindo não sabe. O que é isso, Vamos doutor? cortar o juridiquês. Vamos. Como eu acabo já... ao atender os clientes, sempre buscar. E aí estamos entre advogados, é comum que a gente utilize dos termos jurídicos. Tranquilo, tá? doutor, Mas vamos lá. O Thiago não ia poder ir pro Big Brother, porque ele já esquece as câmeras, tá vendo? Ia trocar de roupa lá, sem veia. Não. A gente vai ajustando, porque a ideia aqui desse bate-papo é que a gente faça alguma matéria que ajude quem está em casa. E às vezes a gente vai falando ali tão natural para nós, e aí acho legal a gente esclarecer, ter essa quebra que eu acho que vai ser legal. Usurpar é retirar os direitos. Vamos falar de forma simples. Retirar, simplesmente a empresa retira seus direitos. Então, deixa eu falar com você. Quando alguém te usurpar nos seus direitos, ele está tirando os seus direitos. É isso aí que o doutor Tiago, brilhantemente, ele esclareceu pra gente, tá vendo? Se você não assistisse isso, você não ia saber. Ó, eu queria ver, doutor, qual é a ação que o empresário hoje, ele faz... constantemente dentro do escritório dele, dentro da empresa dele, que vocês veem que acaba prejudicando o empregado constantemente. Algumas rotinas que você fala, pô, o empresário erra nesse detalhe que ele poderia ajustar desde quando ele decida. Essa palavra foi a palavra do podcast, doutor. Então, desde quando ele decida optar por ele melhorar algumas ações dentro da empresa dele, então nós estamos aqui falando também para empresários, o que você daria de uma dica para ele estruturar, para que ele evite que algumas demandas possam chegar numas vias de fatos judiciais? Assim, não. Ao meu ver, no primeiro princípio, para uma primeira análise um pouco mais rasa, mas a gente tem duas hipóteses. A primeira, que é o cara que nasce sem organização e sem cultura. E o segundo é aquele cara que cresce de uma maneira desproporcional, muito rápida, e ele não consegue estruturar o seu negócio. E aí vira uma bola de neve. E aí, por vezes, ele paga horas extras errado, ele não tem um sistema correto para anotar o ponto do trabalhador, ele começa a crescer e ele não começa a dar vazão para esses pequenos detalhes que vai virando uma bola de neve. Um empregado vai aguentando, outro empregado vai aguentando, até que eles decidem e ter conhecimento desse direito e decidem contestar esse direito, decidem entrar na justiça, decidem procurar uma orientação, e aí
Tudo isso, por quê? Por falta de organização, por falta de uma orientação. Muitas vezes ele vai procurar o advogado depois que deu problema. Ele não faz uma consulta prévia. O que eu posso melhorar? Não procura um contador. Como eu posso ajustar isso? Como eu posso pagar correto? Quantas vezes ele não paga o FGTS corretamente no período correto? Exatamente. E aí isso daí dá direito ao trabalhador fazer vários pleitos na justiça. E aí isso pode quebrar uma empresa. Exatamente. Entendeu? O problema que isso pode gerar por falta, às vezes, de cultura, organização, posicionamento. E isso é a maioria, 50% da maioria dos problemas dos empresários. Eu vejo essa falta de organização que gera todos esses problemas. Falando em organização, nós tivemos uma organização, e aí vai depender da sua opinião, doutor, uma organização trabalhista através da reforma. O que o doutor entende que a reforma trabalhista beneficiou, ajudou dentro do processo de quem está militando na área trabalhista? A reforma, a bem da verdade, a reforma de 2017 que tivemos, ela acaba tendo uma diminuição, eu ia falar supressão, mas vamos lá, uma diminuição. Já agora tá aprendendo, pegando ritmo, manda pra lá que diminuição. Na verdade, teve uma diminuição dos direitos trabalhistas, principalmente em algumas áreas como o intervalo. Houve uma flexibilização acerca do intervalo intra-jornada, que é o intervalo do horário ali, o tempo que você tem de disposição para almoço, né, ou janta. Nós tivemos a retirada de alguns artigos, a retirada de alguns direitos, por exemplo, a pausa de 15 minutos, quando a pessoa se excedia no tempo comum de hora de trabalho, quando ela iniciaria ali as horas extras. Então nós tivemos a retirada. Na verdade, a reforma, para quem advoga na esfera trabalhista para o reclamante, nós acreditamos que houve uma perda de direito. No entanto, nasceram outras oportunidades. Nasceram inúmeras outras oportunidades, como a possibilidade para o advogado, por exemplo, de honorários comerciais. É porque a maioria vê o copo vazio. Exatamente. O empresário, o empreendedor, que ele quer fazer dinheiro, ele vê o copo meio cheio. Sim. E aí você vende capa de chuva quando tá chovendo. E é isso que a gente tem que entender. A gente tem que se adaptar conforme o jogo. Muito bom. Não é? Com certeza. E dentro de hoje, das oportunidades que nós temos no mundo do direito, sobretudo no direito trabalhista, como vocês veem hoje a chegada da tecnologia, da questão da IA, o que isso ajuda vocês na operação? O que isso está amparando para que vocês possam fazer essa solução dessa problemática que fere o trabalhador para ajudar a conseguir ter um resultado mais rápido? Não obstante, o que vocês também veem como oportunidade para que o próprio judiciário ele seja mais célere com essas tecnologias IA, para que nós possamos acelerar o recebimento desse direito dos trabalhadores que muitas vezes são feridos? O uso da IA está transformando e vai transformar ainda mais a justiça. A gente vive num mundo muito corrido e assim é na nossa profissão, na nossa vida pessoal, e a gente precisa cada vez mais melhorar o procedimento, melhorar o processo em tempo, em qualidade, e com a ajuda da IA a gente consegue utilizar essas ferramentas justamente para diminuir o tempo do processo. A gente consegue colocar um advogado pensante para analisar talvez 10 petições na qual ele precisaria talvez escrever. Ele pode só analisar e aí a gente consegue ter um processo mais célere. Isso quando vai na justiça pode acontecer do mesmo jeito. Ela não precisa mais ficar travada esperando talvez um servidor que tenha lá 2.000, 3.000 processos. A gente pode utilizar de maneira consciente para a gente tornar mais célere, para a gente tornar mais acessível a todos os trabalhadores que precisam por vezes do direito mais rápido do que outros. Então, é essencial a gente cada vez implementar o uso e usar com consciência, usar para o bem. Sim, muito bom. Com certeza. E agora falando um pouco, doutores, mudando aqui um pouco do assunto, mas ainda na advocacia, gestão, visão, estratégias, como vocês lidam com isso? Como vocês visualizam essa questão não só de ser um advogado, mas de ser um gestor jurídico, homens aí muito bem posicionados, empresários que cuidam de uma gestão, que estão envolvidos em estruturação de marketing, comercial, estruturação
estruturação, de gestão financeira. Vocês não são apenas advogados. Vocês usam ali o direito material para trazer isso na gestão do negócio de vocês, e eu queria que vocês trouxessem um pouco dessa visão e um pouco dos resultados que vocês têm também nessa gestão empresarial como advogados. O Águia, eu acabo falando sempre porque o advogado hoje, que ele é só advogado, ele infelizmente está fadado ao fracasso. Ele precisa ser mais do que advogado. Hoje só a técnica não suprime. Hoje só a técnica não dá resultado. Hoje só a técnica não dá dinheiro. Se você não entender sobre gestão, você está fadado ao fracasso. Você precisa ter gestão, você precisa ter cultura e você precisa aplicar isso todos os dias no seu escritório. Porque senão a coisa desanda, vira bola de neve. Hoje, graças a Deus, hoje o Thiago falou para mim, Denis, tem uma viagem para o Egito. Vou ficar 15 dias fora. Ótimo. Por quê? Porque tem cultura no escritório, porque tem gestão. Então ele consegue se afastar, ele consegue viver a vida dele também. Ele trabalha que nem um louco. A gente, assim, você não viu ninguém enriquecendo trabalhando 2, 4 horas. Não dá. Você precisa trabalhar de forma consciente e de forma intencional para os resultados virem, mas assim, ele consegue ter o descanso dele, ele consegue aproveitar o tempo dele. Então isso vai de gestão. E a gente, claro, nós três, você também convive em alguns ambientes na qual a gente está sempre se aprimorando sobre gestão. A gente sabe da importância desses ambientes para a gente aprender o que está dando certo, o que está dando errado, para a gente trocar essas ideias, para a gente ver sobre cultura, o que está funcionando em determinado escritório, o que está dando errado, e a gente fazer toda essa troca, e a gente está sempre aplicando, sempre afiando o machado cada vez mais, para a gente entregar também o melhor para o nosso colaborador. Eles precisam ter vida também, eles precisam ter um ambiente saudável para trabalhar. A gente cada vez mais vê a importância de ambientes saudáveis no trabalho, para a gente conseguir fornecer para eles também qualidade de vida. Sim. Complementando, Denis, dentro do nosso escritório, aí é que eu vou utilizar aquilo que a gente tem aplicado dentro do nosso escritório, a gente tem que criar líderes dentro do nosso escritório. Boa! Então, para gerir, nós precisamos descentralizar certas coisas. E isso muitos advogados não estão dispostos a fazer. Quer trabalhar ainda naquela questão do manual, ele mesmo, ele acha que ele é o bom, só ele vai fazer uma boa peça, só ele que vai entregar aquele recurso bem feito, só ele que consegue fazer aquela maravilhosa audiência. Não é você, cara. Você não é a última bolacha do pacote. Esquece. Você tem que descentralizar o seu negócio. Se você quer crescer, como nós temos crescido, como você tem crescido, como outros advogados que são empresários, empreendedores do direito, porque a gente sempre tem ouvido falar, e é uma verdade, nós somos empresários da advocacia. Sim. E escolhemos como nicho de negócio a advocacia. Exatamente. Primeiro somos empresários, somos empreendedores e temos como negócio a advocacia. Então precisamos descentralizar as coisas. Precisamos saber olhar com um olhar de gestor, de empresário e entendermos que as peças devem ser colocadas nos devidos lugares. Colocar os colaboradores certos nos devidos lugares, determinar processos, procedimentos, métodos, porque é assim que o seu negócio vai prosperar. Agora, se você quer fazer tudo sozinho, vai ficar difícil. E não só isso, fazer tudo sozinho, complementando um pouco também, é você saber um pouco do valor da sua hora, do valor do seu trabalho. Tem advogado que quer chegar e quer fazer o café. Tudo bem se você gosta talvez de moer o grão e fazer o seu café, mas se você fizer isso obrigatoriamente, se você fizer o café da sua empresa todos os dias, você está falando que a sua hora vale o quê? 10, 15 reais? E você deixa de fazer tarefas de alta complexidade que você deveria fazer. Estratégia, né? Cuidar do seu comercial, cuidar do seu negócio de fato, delegar as funções menos importantes por vezes e se dedicar a funções na qual você deve tocar o seu negócio. Eu acho muito interessante essa visão de vocês e duas questões que eu entendi aqui. Por exemplo, machado, né? Você falou sobre afiar o machado. Quando nós vamos trabalhar, quando nós vamos ter o nosso negócio, interessante que a gente deve gastar mais tempo afiando o machado. Porque quando a gente gasta, investe tempo, na verdade, afiando o machado, depois na hora que você bater, bate 3 vezes, é a árvore, e aí ela é uma simbologia do problema que nós queremos derrubar, ela cai.
Então, assim, muitas vezes a gente vai com o machado ali todo mal afiado, fica batendo o dia inteiro. E aí desiste. Sim. E eu acho que o correto é o quê? Nós investimos em treinamento, processo, gestão. Nós investimos em nós, na equipe. Sim. Nós investimos o tempo correto, fazendo o café quando necessário e se gostar. Sim. Porque senão o tempo do advogado ele não é para aquilo. É afiar o machado para que ele, em 3 batidas, o processo, a árvore dele caia. E outra questão também que você colocou é que o Thiago vai para o Egito. E o Thiago vai para o Egito e muitas pessoas querem ir para o Egito. Muitas pessoas desejam ir para o Egito. E fazendo uma analogia à questão bíblica, que é José, né? José ali, ele sai de um escravo e se torna um governador no Egito. Todo mundo quer chegar a ser governador deles. Todo mundo quer governar, todo mundo quer o seu resultado, todo mundo quer andar dentro de um jato, todo mundo quer ter uma disponibilidade para poder deixar a equipe trabalhando enquanto está gravando o podcast. Contudo, isso é o governo, isso é a fase de José no governo, mas ninguém quer passar pelo buraco. Sim, ninguém quer ir para Copa. Ninguém quer sair do buraco e criar oportunidade, ninguém quer ter princípios, lealdade, que na hora que fala assim, ó, deita comigo, fala, não deito, não. Me trai, eu não traio. Então, quando você chega a governar, é porque você seguiu princípios. Verdade. A pessoa precisa seguir princípios para chegar a governar a própria vida, governar o casamento, governar a empresa. O problema é que todo mundo quer governar, mas no primeiro buraco já desiste. Fala, esse buraco não é para mim. Não, o buraco, ele é para você, mas ele não é seu. Ele é para você, para te preparar, para você sair dali e você ser levantado. Mas ao você se levantar do buraco, não acaba o seu problema. Você ainda vai ter outras dificuldades. Você vai ter que se negar a si mesmo, negar as oportunidades que são ilícitas. Por exemplo, para o homem casado deitar com outra mulher. Para o cara que é empregado cumprir princípios com o seu empregador. E o contrário também é verdadeiro. Se nós não fazemos isso, nós nunca chegaremos a governar nada. Isso se torna uma utopia, porque governar começa consigo. Se você não governa você, não governa ninguém. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Exatamente. É sobre isso. É o quanto você está disposto a fazer para chegar lá. Porque eu vou te falar, esse caminho, ele não é só de beleza, não. Ele não é só de amor, não é só de glória. É muito mais sobre dor, sobre renúncia. E vou te falar, não é fácil. O quanto você está disposto a largar para isso. O quanto você está disposto a renunciar para chegar até onde você quer chegar. Até onde você precisa chegar. Se você hoje quer viajar com a sua família, o quanto você não trabalhou, o quanto você não ficou longe da sua família por vezes para poder proporcionar isso para sua família. Então, é sobre isso. É muito mais, às vezes, sobre renúncias do que qualquer outra coisa. Exatamente. E uma coisa que encurta muito o caminho da pessoa não é o jeitinho. Encurta-se muito o caminho, o aprendizado. E aí eu vou, antes de fazer essa pergunta, hoje, o Denis e o Thiago, de 35, 36 anos, se você pudesse dar um conselho para aquele Denis de 10 anos atrás, para aquele Thiago de 10 anos atrás, qual conselho você daria nesse momento? Cara, hoje, inclusive, eu estava pensando sobre isso. Vou fazer uma palestra e eu vou... Não sei se você lembra, eu levo sempre o meu irmão. Tem 15 anos. E eu estava pensando nesse Denis de 15, 18 anos. A gente completa 18 anos, o que a gente quer? A gente quer comprar o primeiro carro. Cara... Hoje, eu jamais, com 18 anos, compraria um carro. Eu investiria tudo em ambiente, tudo em acesso a pessoas que já trilharam um caminho, que já cometeram erros, estão ali dedicando-se a transbordar conhecimento. Cara, isso daí vai te levar a lugares muito mais rápido. Você vai conseguir escalar de uma maneira extraordinária. Então, invistam em ambientes, invistam em acessos, invistam em conteúdos, porque isso vai mudar o seu jogo. Isso daqui, com 15, 18 anos, quando você sai, gasta R$1.000, R$2.000 na balada, ok, eu entendo, é o seu momento de juventude, eu preciso curtir, eu preciso extravagar, ok. Faça isso com um pouco mais de responsabilidade, cuida um pouco do seu futuro, comece agora a plantar o que você vai colher lá na frente com muito mais qualidade.
É mentalidade, né? É mentalidade. Eu fiz um... Pois não, Thiago? Pode... Não. Só complementando aqui, na verdade, o que eu diria ao Thiago de 10 anos atrás, compreenda melhor os processos. Compreenda as quedas. Na verdade, avisaria o Thiago acerca justamente desses buracos. Porque o buraco faz parte, sim, mas quando, bem como o Denis falou, você vai procurar ali mentores, vai procurar pessoas que já trilharam esse caminho, essas pessoas não vendem o sucesso, mas elas vendem, na verdade, os erros, para que você não caia nesses mesmos erros. O Denis, quando vai ensinar, vai palestrar, ele não está vendendo o sucesso dele. O que ele está vendendo é os erros que ele cometeu para que você não cometa. E uma pergunta: por que tem tantos advogados com tanta dificuldade de cobrar um honorário e o que a mentalidade pode influenciar nisso? Exatamente, é isso, mentalidade. Porque a barreira, por vezes, não está nem no cliente. A barreira começa no advogado. Eu não posso aumentar os honorários porque ele não vai pagar. Você não sabe. Você já testou? Você coloca qualidade no seu serviço, você coloca valor no seu serviço, é aquilo que a gente estava conversando. Talvez você faça tantas tarefas de baixa complexidade, você vai reduzindo o seu valor, que quando chega na hora de se posicionar no que realmente importa, você talvez esteja tão cansado, tão mentalmente esgotado, que você não tem cabeça nem para pensar como gestor do seu próprio negócio. E aí por isso que a gente volta naquela tecla, vai virando bola de neve. E por isso tantos negócios dão errado hoje em dia. O dinheiro está no bolso do nosso cliente. Nós tomamos uma atitude após voltarmos de um desses eventos que nós participamos. Mudança simples. Algo de 100, 200 reais que podíamos cobrar e não estávamos cobrando. Resultou algo de 20 a 30 mil reais de faturamento mês. Ao Egito. Então, é aquilo. Invista em ambientes. Porque essa pequena mudança não foi nem sentado na cadeira. Foi tomando um café no meio das palestras. Por isso a importância de investir em ambientes, em mentalidade. E o que muda na prática quando o advogado ele sai da visão somente de advogado e começa a ter a visão do empreendedor jurídico, do empresário? Cara, a mente explode, né? A mente explode, porque você sai daquele micro pro macro, cara, aí você começa a compreender o universo. Antes você estava ali naquela posição confortável de ser apenas um operador, e quando de repente você descobre que não é aquilo. É aquilo que a gente estava conversando. Você pode delegar. Hoje, todos os advogados que estão no escritório são melhores tecnicamente do que eu. Tem pessoas que não. Eu só vou contratar gente que seja pior do que eu. Gente que não ultrapasse minha qualidade. Ninguém vai roubar a sua posição de dono. Não. Ninguém vai roubar a sua posição de dono. Você precisa ser estrategista. E aí você precisa pensar em tudo. Então você precisa das pessoas, precisa dos operadores com qualidade para ser feito isso. E aí eu quero perguntar uma reflexão aqui para aquele advogado, e eu quero que você fale para ele aqui, para aquele advogado que está começando a jornada trabalhista, que ele está começando a dar os primeiros passos, que ele não sabe ainda o que fazer. Qual é o processo, qual é o caminho que ele pode encurtar através de caminhar com alguém que já conhece o caminho? A importância disso a gente vem reiterando, batendo nessa tecla, que é muito importante. É aquilo que a gente estava comentando agora há pouco. Você compra todos os erros, você compra o caminho. O sucesso que a gente vai mostrar, os resultados, é apenas o combustível. O que vai te levar é esse caminho sem buracos, esse caminho sem obstáculos, na qual você vai conseguir chegar de uma maneira muito mais rápida e muito mais prática. Inclusive, em abril, a gente está fazendo um novo evento aí para todos os advogados. Opa, galera do ABC aí. Galera do ABC. Nós vamos estar junto com o Marcelo Saffi, o maior empreendedor dos advogados no Brasil, e nós vamos estar lá, captando todos esses advogados que não têm acesso. A gente vai fazer esse projeto rodando o país inteiro, na qual a gente vai fazer em todas as localidades,
para pessoas que por vezes não conseguem vir a São Paulo, pessoas que talvez não consigam pegar um avião, mas que precisam desse conhecimento, que precisam estar lado a lado, que precisam de um acompanhamento mais de perto. E é isso que a gente oferece. Hoje a gente está num ambiente que particularmente eu fui descobrir só esse ano. E aí a gente descobre que no topo não tem concorrência. São pessoas grandes se ajudando. E isso muda o jogo, isso muda o seu faturamento. Hoje, pessoas que não conseguem dar vazão à sua demanda me encaminham. Eu ganho dinheiro, ele ganha dinheiro, todo mundo ganha dinheiro. E assim o a jogo roda do vai ganha-ganha. girando. É o famoso ganha-ganha, né, Denis? Eu não quero concorrer com você, eu quero ganhar com você. Existe um caminho. Você não vai inventar a roda. Você pode querer ir sozinho ou você pode ir com alguém que já percorreu. Sim. É uma escolha. Exatamente. É uma decisão. O problema é que muitas pessoas querem inventar a roda. Inventar a roda jurídica, eu vou inventar a melhor tese, eu vou inventar... E a vida, ela tem o começo, meio e fim. E nós não sabemos se nós estamos no meio ou se nós estamos no fim. A maioria não sabe distinguir. Nós sabemos só que estamos vivos. Então, muita gente perde a oportunidade porque quer criar roda. E aí, para evitar de criar roda, eu acredito que existe um encurtamento desse processo. Um deles, hoje, é muito colocado, algumas vezes criticado, outras vezes exaltado por quem participa, que é a mentoria. E aí eu queria ver com vocês, quem foi o mentor que deu o passo ali que você falou, cara... mudou o mindset, eu quero fazer isso aqui, encurtou o caminho. Qual foi essa virada de chave para vocês? Tá fácil, Olê, Safi. Cara, é aquela com certeza, coisa, né? Marcelo Safi dá um pontapé inicial. A gente precisa honrar, de fato, aquele que nos transformou. Sabe? Aquele que, de fato, deu um pontapé inicial. Existem hoje vários mentores em diversas áreas. Sim. A gente conheceu o Marcelo Safi, a gente aprendeu o que ele queria passar, a gente entendeu todo o caminho dele, toda a trajetória e tudo aquilo que ele poderia transformar para a gente, tudo aquilo que ele poderia proporcionar para a gente e vem proporcionando de maneira grandiosa para a gente, transbordando nas nossas vidas e possibilitou a gente transbordar na vida de outras pessoas. Hoje... eu aprendi naquele ambiente que eu também era dever meu transbordar. Então, quando você chega no momento que você atinge um conhecimento, que você atinge um faturamento, você pode transbordar isso para outras pessoas. É aquilo que a gente estava falando. Não há concorrência. Há trabalhadores para todo mundo. Vira um dever da pessoa. Né? Porque se ela já alcança um determinado número de pessoas... O Marcelo Safi nos ensinou, quando nós estávamos buscando ali como adentrar o mercado do digital, porque até então nós éramos muito fortes no off apenas, vimos dentro do digital um mar gigantesco de possibilidades. Você já atua no digital, eu lhe conheci inclusive no digital. Quando nos conhecemos lá no SAF, eu falei, pô, é o ar. Tamo junto. É o ar que eu conheço. É o contador dos advogados. Top. É o cara. Então, por quê? Seu posicionamento no digital. E você que ainda não entrou no digital, você que aí está na sua advocacia apenas no off, focado ali nos seus poucos clientes, ou até uma quantidade razoável de clientes no off, saiba que seu cliente também está no digital. Hoje temos mais números de aparelhos celulares do que de pessoas. Uau! No Brasil, temos mais de 250 milhões de aparelhos celulares no país. Ou seja, todo indivíduo tem um celular, tem acesso às redes sociais, tem acesso à internet. Então, por que você não está fazendo no digital? Por que você ainda não foi para o digital? Então, fica aqui, ó, advogada, o advogado que está começando, principalmente esse que está começando, existe um mar aberto para você. Eu só vou complementar uma coisa que eu vou te falar. Você tinha até perguntado, né? O conselho que você daria para a pessoa, para o Denis de 15, 18 anos. Você não precisa ser advogado. Você que está na faculdade... Você que está se formando no ensino médio, quanto mais você vai acessando esses ambientes, quanto mais você vai pegando essas ferramentas, mais a sua cabeça vai preparando, mais você chega pronto. Verdade, meu, verdade. E você vê que, por exemplo, questão de visão, a gente está falando do Marcelo Safi, a gente aqui é tudo mentorado dele, então temos um conhecimento de propriedade, mas só para você partilhar uma visão, não só para advogados.
para contadores. Tem um contador, não vou dar o nome porque não está autorizado por ele, mas também não pedi autorização. Então, melhor. Mas ele já fatura muito. Ele faz o mesmo processo de ensinar contadores. E aí ele ia fazer um lançamento. E ele fomentando comigo que ele ia fazer esse lançamento e teve uma consulta, uma consultoria com o SAF. E os insights que ele deu, ele falou, cara, eu fiquei abismado. Na época, um menino, vamos dizer, de 30 anos ali, ele com uma expertise tremenda, me deu vários insights, eu apliquei dentro do meu processo e o que eu ia fazer, vamos dizer, a venda que eu ia fazer de ticket de 30 mil, eu consegui trazer um brand, trouxe mais uma pessoa, inclusive o Paulo Guedes, aí eu posso falar, trouxe o Paulo Guedes para palestrar e eu consegui fazer um lucro ali com essa mentoria de 1,5 mil. É incrível, né, cara? E outra coisa, assim, não é só profissionalmente, muda tudo, a sua vida. E a gente exalta o SAF justamente por isso, porque não é só uma mentoria voltada para o seu profissional, é estilo de vida, é família, é princípios, é religião. É o começo do podcast que a gente falou. Tudo, né? sabe? Engloba tudo. E ele não aceita pessoas que não estejam na mesma direção, com a mesma energia. Os mesmos propósitos. Todo mundo entrega na mesma proporção. Sim, e essa conexão, né, ela gera através de advogados com princípios, valores, e ali você vê, por exemplo, uma questão que eu tô para maratonar, comecei a maratonar, mas depois tive que dar uma pausa, é só o podcast dele, porque só a eloquência que ele tem para falar, já fico doido, eu já fui gravar 2 vezes com ele, as 2 vezes eu travei, e olha que eu não tenho muita dificuldade para falar, não que fale muito bem, mas eu não tenho dificuldade, na hora que ele começa ali, meu amigo advogado, você que está aí eu só peguei até agora o meu amigo advogado. É o bordão principal de Ele vai lá e solta, meu amigo advogado, você que está aí, que está pagando, aí eu já falei, meu, cara, ele é uma máquina mesmo, é uma máquina de pensar. Você vê a constância, por exemplo, aí a gente vai entrar no outro assunto que é importantíssimo, a questão do cuidado com o corpo, né? O posicionamento, o que nós vamos fazendo? Não que somos perfeitos, mas eu vi lá quando eu estava em BH com vocês, no evento também com o SAF, que teve uma oportunidade de ir para academia e vocês já cansados, depois de um dia de evento, vocês foram lá malhar. Eu não aguentei naquele dia, nem fui. Mas não é que nós estamos perfeitos, é que nós estamos buscando, nós não estamos colocando desculpa. Então quem é bom de desculpa não é bom de nada. A gente decidiu que a gente vai fazer algo diferente para nossa vida. Então, eu vejo também a disciplina, né, dele lá. Cara, o cara palestrou, fez um evento do dia inteiro, chegou à noite, foi lá e falou, tá pago. E eu gosto muito disso, eu já participo disso também, faço na minha vida. Agora eu tô com as pequenas lesões aí recuperando, mas o ano que vem, se Deus quiser, vou voltar à tona. Mas então não é só sobre uma boa comunicação, expressão, não é só sobre o bom posicionamento, não é sobre o maravilhoso resultado que ele tem. Com certeza. Né? Sim. Indiscutível. Resultado não se discute. Como diz, né? Eu aprendi. Eu demorei, mas aprendi. Eu falava, sonda meu coração. Aí Deus falou assim, quem sonda seu coração sou eu, meu filho. Homem sonda resultado. Começa a dar resultado. Porque a gente quer muitas vezes que o homem sonde nosso coração. É bom quando ele sonda, consegue, como o Pablo Marçal fala, cheirar o coração. Isso é maravilhoso. Mas enquanto isso não acontece, ele vai sondando o resultado. O resultado do SAF, incontroverso. O método de vida dele que ele vai fazendo ali, cara, é exemplificativo. Então, arrasta. Como falam, a palavra, ela convence. O exemplo arrasta. E aquele dia, voltando na parte da academia, vocês não foram exemplificados, vocês foram arrastados a fazer um exercício depois de 12 horas de imersão. Então eu queria que vocês falassem sobre essa visão. Bom, cara, é aquela coisa, ambiente, ele vai, ou ele te joga para baixo, ou ele vai te puxando para cima, e vai cada vez a régua aumentando mais. Não são bastante, a gente saiu daquela imersão de 12 horas, direto, aprendendo, fomos para academia, cuidar do corpo, e aquilo, ambiente, exemplo e cuidado. Você vai se cuidando. Não bastante, quando a gente volta, isso já à tarde da noite, às 5 horas, nós já estamos malhando com outro mentor.
Porque exemplo é ambiente, é dedicação. Se você tá no ambiente com pessoas te puxando pro bem, te puxando pro... que seja um exercício que for. Hoje eu tô acordando de segunda, quarta e sexta com o Trota pra malhar com ele. Virtualmente estamos malhando, um grupo de quase 200 homens malhando, aprendendo todos os dias. Cara, antes eu reclamava de acordar com a minha esposa às 5h40. Hoje eu tô acordando 5 horas da manhã. Eu falo, pô, já tô no lucro e já tô malhando. E é aquilo, é ambiente. Isso vai te arrastando, isso vai te trazendo exemplos. E você vai se tornando exemplo para outras pessoas, para o seu filho, dentro da sua casa. É esse círculo do bem de coisas boas que vão acontecendo quando você está inserido dentro de um ambiente que te fortalece, que te puxa o tempo inteiro para cima. E é aquilo que a gente falou. Decisão. É a decisão de estar no ambiente, é a decisão de continuar propagando todos os princípios, a decisão de querer estar sempre lá em cima, sempre afiando o machado para estar entre os melhores. Com certeza. E oportunidade, né? São poucos que têm a oportunidade de continuar dentro de um ambiente. Então, quando nós tivemos o convite, vamos... Opa, é oportunidade. É estar do lado de pessoas que nos puxam para cima, como o Denis bem disse. E ali estava o Marcelo. Então é uma oportunidade de ir ali conversar com ele diretamente, mais uma vez estarmos próximos dele e tratar de outros assuntos que não seja exatamente a questão jurídica, o escritório em si, mas tratar assunto da vida. Não, sim, é porque assim, muita gente chega em determinado momento, ela já quer extrair da pessoa o seu tudo sem ter relacionamento. Né? Então acaba se tornando uma pessoa interesseira e não interessante. Verdade. E aí que está a grande queima já da largada. Eu lembro que eu fiquei 12 dias na África lá com o Pablo Marçal. E lá muita pessoa chegava, no momento que ele estava ali, qual o código, qual o código, qual o código? E nada contra, mas eu fui, né, induzido a tratar ele de uma forma diferente. Então, para mim, cara, é um cara que tem um grande resultado, mas o que ele tem, aí quando você tira a questão que você ainda não tem, você deixa o homem normal. Cara, o que ele tem? Uma família, eu também tenho. Ele tem negócios, eu também tenho. Resultados, o dele, cara, tá escalado em uma proporção, o meu tá em outra. Só que aquilo Mas temos resultados. Sim, exatamente. Então nos permite acessar o que chama de frequência. Agora eu vou chegar lá e ficar perguntando, cara, qual é o código? Eu vi, tínhamos lá em torno de 100 empresários. 90 falava, qual é o código? Qual é o código? Qual é o código? E aí eu sei que eu fui me relacionando. Eu fui me relacionando com ele, com o Nésio, com o Thiago Rocha. E aí, eu lembro que na hora que eu sentei para almoçar, aí o Thiago Rocha me perguntou, quem é você? O que você faz? E aí eu comecei a explicar. E aí o Nésio, cara, mas como é que você faz isso? Eu falei, eu tenho um protótipo aqui que eu trouxe, tá dentro da minha bolsa. Ele falou, você me mostra? Eu falei, mostro. E aí mostrei para ele. Tudo, eu estava preparado, intencionalidade, com tudo. Só que aí... Ser intencional nas coisas. Eu acessei. Depois o Pablo validou o projeto que eu tinha apresentado e ele falou, conversa agora com o doutor Tássio, nós conversamos, nós alinhamos e extraímos ali grandes coisas. Só que a questão foi, eu não cheguei e falei, qual é o código? Sim. Porque o código, ele vai te dar um direcionamento. Mas se mostra interessante. Exatamente. O que você tem preparado para aquilo? Eu tinha um estudo de tributário sobre uma oportunidade e ela poderia ser escalada. E ele olhou, cara, viu, aí depois falou, isso aqui, cara, ele falou bem assim, você foi muito inteligente, porque todo mundo pensa que o negócio está em mim. Ele falou bem isso, todo mundo pensa que o negócio está em mim, no Pablo Marçal, quando na verdade o negócio está em quem está ao derredor. Uhum. Eu só sou a imagem que tem de alavancar os negócios. Agora a oportunidade está dentro dos contatos. O Nésio e o Thiago são as referências, cara, segue com eles. Aí dali eu fui fazer alguns churrascos de negócios com eles, a gente foi conectando e as coisas foram fluindo. Mas muitas vezes as pessoas querem chegar numa academia e ao invés de perguntar, pô, como é que levanta esse peso correto? Que é alguma coisa que te interessa mesmo. Sim. Pô, como é que faz? Pô, quanto tempo você tá malhando?
Cara, natural. O cara chega e fala, como é que é faturar 10 milhões? Cara, putz, mano, o cara já fala, mais um. Então, eu acredito que tem uma palavra que ela não é muito usada, mas que eu aprendi e gosto dela. Você trocar o network pelo natural work. Ser natural. Por exemplo, a gente está aqui porque foi natural. Você foi lá, viu na internet, mas se não tivesse visto a sua conexão, ia conectar comigo. A do Denis, que já é mais fechada, mas que conectou também. Sim. A nós já somos mais abertos. O Denis já é mais fechadinho ali. E o Denis... Vai ter mudado, você vê que ele tá... Não, é mais fechadinho, sim, mas não, na comunicação ele tá dando aula. Tá dando aula pra nós. Não, aqui... Se ele fizer o pitch, eu compro. Não, se eu for tentar imitar o deles agora, e eu vou fazer agora, eu já tenho de controlar a minha voz, porque ele controla a voz dele, eu não controlo a minha. Eu vou ter de fazer entonações à altura, porque a hora que eu quiser falar que vocês prestem mais atenção, aí eu vou ter de aprender com ele. Mas a hora que eu falar pra você que o deles está um maestro, eu vou falar com emoção. Esse cara tá de verdade. Estão levantando a bola demais. Tá. Eu não, quem levantou foi o outro. Não, o chefe, o 001. O boss que levantou. Se ele falou, quem sou eu? Falando, até uma referência do boss, isso que a gente está falando também é engraçado. Essa questão que você falou, o que estão aos redores, né? Então a gente tem tanta gente boa naquele ambiente, tantos mentores interessantes, tantos mentores dispostos a transbordar. E uma parêntese que eu vou fazer também aqui, que a gente pouco se fala, é da Marcela. Sim. Cara, o quanto aquela mulher transborda também na vida de outras mulheres, na vida de outras pessoas. Eu fui fazer a mentoria com o Saf, e aí você fica naquela, né? Putz, o que eu vou falar pra esse cara tão interessante? E, cara, conversamos, ele transmitiu tanto conhecimento, tantas coisas que agregou na minha vida profissional, na minha vida como mentor, na minha vida pessoal. Mas a Marcela também, cara, ela começa a transmitir conhecimento pra você, você começa a conversar com ela, e aí você vê que tem a mesma mentalidade. Então ela tem muito para transmitir também. E o quão legal foi conhecer ela, sabe? Porque assim, lógico, a gente vê uma pessoa às vezes mais distante, né? A mulher esposa do Saf. Mas, cara, o quanto ela é inteligente, o quanto ela passa de conteúdo para você, e o quanto ela é gente boa, o quanto ela transborda na nossa vida. Hoje eu considero muito por ela, mando mensagem para ela, ela me responde, a gente troca muita ideia. E o que ela tem para acrescentar demais, por quê? Porque tá em volta, porque tá naquele ambiente envolvido. E ela tá com o movimento MQP, cara, né? Exatamente, que transforma tantas mulheres, que ajuda tantas mulheres a prosperarem. E isso é digno de louvor. E sobre essa viagem, né? Foi ali o Mentor, né? Para quem não sabe o que foi isso, foi uma oportunidade que ele teve de fazer um voo de 1 hora, trazendo ali muito conhecimento e aprendizado. E qual foi o maior insight que você teve ali, né? Nessa oportunidade de aprendizado? Eu acho que assim, o maior ensinamento que eu levo é pra gente, primeiro, não se comparar com outras pessoas, e que pessoas se conectam com pessoas distintas. Sim. Sabe? A gente pode fazer a mesma coisa, mas eu vou me conectar com você que fala sobre A, vou conectar com você que é B, vou me conectar com você que é palmeirense, ou com você que é São Paulino, você que fala de esporte, ou você que fala sobre jogos, ou você que fala sobre restaurantes, sobre vinhos. Pessoas se conectam com pessoas diferentes e há espaço para todo mundo. Por isso, não deixe de trilhar o seu caminho porque outra pessoa trilha o mesmo caminho, porque outra pessoa faz uma atividade semelhante. Não. Você pode chegar lá, você pode fazer melhor, você pode fazer diferente e atingir outras pessoas que talvez aquela pessoa que é a sua referência não atinja. Rapaz... Fale, Thiago, senão eu vou começar a falar. Não, essa questão de conexão é muito engraçada. A gente vê isso principalmente nos nossos negócios. Porque há inúmeras parcerias que fui eu que fechei, mas há outras que fecharam com o Denis, até porque hoje a gente entendeu e assim a gente decidiu, por conta da ideia dele, dessa aproximação que ele tem mais e esse método que ele tem aplicado no nosso escritório e agora trazendo essa mentoria, ele é um rosto conhecido dentro da comunidade. Inclusive mais do que o meu. Mas há pessoas que me conhecem, mas não conhecem o Denis. E aí se conectaram mais comigo do que com ele. Então, essa é uma verdade. Porque pessoas, de fato, conectam com pessoas. E aí quando fala, nem sabia que vocês eram sócios. Não somos sócios.
tamo junto. Aí fala, pô, mas parece ser um pouco mais difícil. Não, não é difícil falar com o Denis. Assim como não é difícil falar comigo. Não, porque aquilo que você tava falando, ele é um pouco mais fechado. Não. Aí a pessoa vê eu conversando com todos, acho que é mais fácil conversar comigo, porque eu sou um pouco mais aberto pra conversa. Não, mas o Denis com certeza, como eu disse, é muito aberto. A conexão, eu acho que ele se conecta bem mais do que eu, inclusive, até por seu rosto mais conhecido. Mas essa é uma verdade muito clara, levantando a bola dele mais uma vez. Rapaz, o John Wesley falou, né? Me dá 100 homens e ele mudava toda uma geração, né? Me dá 100 advogados que nem vocês aí, 100 advogados trabalhistas que nem vocês, e não vai ter mais empregado que não faça e não receba justiça, né, cara? Com certeza. Amém. E dentro desse contexto aí, pra gente partir aí para o nosso fechamento, o que vocês veem aí sobre questão aí dessas demandas que está tendo? Qual é a demanda hoje que mais está tendo na ação trabalhista? Eu vi algo sobre rescisão indireta. Explica um pouco, né? Até para já traduzir. Rescisão indireta. Rescisão indireta é quando você, empregado, acaba sendo punido por uma ação do empregador, a empresa, que não está ligada, não está dentro dos padrões do contrato. Quando ele fere isso, você pode entrar com o pedido de rescisão indireta. Ou seja, você vai pedir a rescisão do contrato, mesmo que você não tenha dado causa, que ele tenha dado causa. Essa rescisão é possível porque estão ferindo, estão machucando o seu contrato e não pode. Então, um exemplo. A empresa deixar de depositar o FGTS, ela pode ou não? O doutor Denis vai responder. A empresa está descontando algo indevido, o doutor Tiago vai responder. A empresa está te prejudicando não pagando o seu salário no seu dia. Isso é possível de rescisão indireta? O doutor Tiago vai responder. Você chegou um dia atrasado, você chega tranquilamente, todos os dias trabalhando... todos os dias corretinho ali, todo dia você trabalha correto. Aí um dia você chega no seu trabalho e o seu chefe chama a atenção na frente de todo mundo. Pode isso ou não? O doutor Denis vai te responder. E se você for coagida, ser perseguida dentro do seu trabalho, isso pode? Doutor Denis vai te responder. Então o que eu quero agora? Que eles respondam algumas perguntas aqui que você, empregado, tem dúvida. Então vamos lá, doutor. Resumindo mais uma vez, o que o trabalhador acontece nessa situação, a rescisão indireta é você, trabalhador, aplicar a justa causa no patrão. Ou seja, você vai sair do trabalho e vai receber todos os seus direitos como se ele tivesse demitido você. Quando acontece uma quebra do contrato, ou seja, quando há irregularidades no seu contrato, quando o patrão deixa de descumprir o que ele deveria fazer, como depositar o seu salário, pagar suas horas extras, coisas simples que acontecem, que para você parece simples, mas para a lei não é simples, você pode pedir a saída do trabalho recebendo tudo que você deve. Atrasou o FGTS, você pode pedir a rescisão indireta. Não pagou as horas extras com frequência, 1, 2 meses, 3 meses ali, deixou de pagar suas horas extras, pode pedir a rescisão indireta. Tá com perseguição no trabalho, seu chefe tá te perseguindo, o dano moral te dá direito a pedir a rescisão indireta. O Dr. Tiago vai até complementar um pouco mais aí. Eu achei que você não ia deixar nada. Eu vou fazer melhor, pô. Depois eu vou fazer mais. Pode seguir que agora nós vamos preparar um negócio aqui bom aqui. Como ele bem disse, a rescisão indireta é a justa causa que você, empregado, dá no seu patrão, no seu empregador. Saindo da empresa, recebendo ali saldo de salário, aviso prévio, férias vencidas, férias proporcionais, 13º proporcional, o seu seguro-desemprego e a multa do FGTS. É isso que quem tem direito à rescisão indireta entra com uma rescisão indireta e ela é reconhecida em juízo, tem direito a receber essas verbas. E como o Beli bem disse, em casos de ausência de pagamento do FGTS ou atraso no pagamento de FGTS, a perseguição ali pelo seu chefe, o assédio moral que ele tem praticado contra você, deixar de pagar a insalubridade. Você trabalha em um local que é insalubre e o seu empregador não está pagando, ou você trabalha ali com produtos
perigosos, periculosos, tem direito à periculosidade e também não recebe, também tem direito à questão da rescisão indireta. Então, há inúmeros fatores que podem incidir, que podem lhe garantir, dar direito à possibilidade da rescisão indireta. E agora, vamos fazer alguma coisa para que a gente tenha uns cortes ali, para que as pessoas tenham uma orientação prática. Então, eu vou fazer algumas perguntas, vocês respondem objetivamente, tá? Com isso aqui. Sim, senhor. Vamos lá. Eu vou perguntar para cá e vocês fazem para lá. Isso aqui é ao vivo e nós vamos. Bora. Doutor, não estão pagando minhas horas extras. Tenho direito? Sim, rescisão indireta. Doutor, não estão depositando meu fundo de garantia. Tem algum direito? Tem sim. Rescisão indireta. Vai cobrar na justiça. Doutor, meu patrão está me coagindo, está falando mal de mim na frente de todo mundo e fazendo várias perseguições. Eu tenho algum direito? Me chama agora que eu vou te ajudar a produzir todas as provas e você tem direito à rescisão indireta. Doutor, eu não estou conseguindo me afastar por causa da minha empresa. Ela vive colocando dificuldades. Eu estou tentando me afastar para o INSS, mas fala que eu estou obrigado a trabalhar. Eu tenho algum direito? Tem sim. Nos procure, nos chame agora que vamos analisar o seu caso e com certeza há uma possibilidade de você ingressar no trabalho ou pleitear algum benefício previdenciário. Agora vamos lá, mais um bate-pronto. Maria Gabriela aqui, né? Vamos, jogo rápido. Vamos lá. Aí, doutor, carga horária semanal. Quantas horas são? 8 horas. Semanal. 44. Vou mandar de novo que o doutor pegou no primeiro ponto. Fui na diária. Vamos lá, podcast é ao vivo. Doutor, carga horária semanal? Pela lei, 44 horas. Isso, vamos lá pela lei, depois o pessoal coloca lá. Vamos lá. Carga horária semanal? 44 horas. Semanais. Passou disso, tem direito a? Horas extras. Horas extras. Nós temos a convenção, a CLT. O que foge disso, que não estiver dentro da legalidade, doutor? Como o colaborador, o empregado pode fazer para buscar esse direito se ele for rompido? Existem vários tipos de provas. Testemunhal, documental. Você pode produzir de várias maneiras. Sempre é bom você procurar uma orientação, que o advogado vai te orientar da melhor maneira para você construir essa prova e você ter sucesso na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, o processo demora muito, doutor? Essa mítica já acabou. Hoje os processos estão muito mais rápidos, correm com muito mais rápido porque eles passaram a ser virtual, deixaram de ser físico e o processo corre muito mais rápido. Entrei com a ação, doutor. O acordo é viável, sim ou não? Como é que você pode me orientar? Depende do caso. Vamos sempre analisar. Às vezes um bom acordo é aquele que você elimina o tempo. Às vezes não. Às vezes vale a pena ir para a instrução. Doutor, eu fui contratado por tempo de experiência sem contrato. Me falaram que eu ia trabalhar 1 aninho, se eu passasse na experiência, eu ia ser contratado. Mas depois de 1 ano, doutor, eu não passei na experiência. O que você me diz, doutor? Vamos entrar pedindo o vínculo empregatício deste 1 ano, porque não existe contrato de experiência de 1 ano e ainda mais sem registro. Doutor, eu vi na convenção que eu tenho direito a convênio médico, a vale-refeição, eu tenho vários benefícios, mas não foi pago. Doutor Tiago, o que eu faço? Rescisão indireta. Vamos ingressar com rescisão indireta. Doutor, eu fui admitido. Eu trabalhava das 8 às 22 horas. Trabalhava das 8 às 22 horas. Não me pagavam hora extra. Isso tá certo, doutor Denis? Você ainda vai deixar o seu dinheiro no bolso do patrão? Vamos pegar o que é seu. Me procura. Doutor Denis, eu fui demitido tem 1 ano. Já se passou 1 ano. Eu ainda posso entrar com ação? Claro, você tem até 2 anos para entrar na justiça para cobrar todos os seus direitos de 5 anos para trás. Doutor, então eu tenho 2 anos para entrar com a ação depois que eu saio do trabalho? Sim, da sua data de desligamento e contado com aviso prévio. E aí posso voltar 5 anos nesse período? Você pode pleitear os 5 anos anteriores à sua dispensa. Eu vou pedir para o doutor Tiago explicar melhor essa situação, porque na mente da pessoa, do colaborador, ainda tem muita essa confusão de 2 a 5 anos. Como pode fazer? Então, detalhadamente, doutor, ali, explica para eles ali na câmera. Pois bem, hoje é dia 25/11/2025. Se você foi dispensado hoje, você tem até o dia 25/11/2027 para ingressar com essa ação.
E você ingressando com essa ação, você vai reclamar da data da propositura da ação, ou seja, da data que você entrar com a ação, você vai reclamar os últimos 5 anos. Então, se você entra com a ação no dia 25/11 de 2025, por exemplo, na data de hoje, você reclama do dia 25/11 de 2020 para frente. O que tiver para trás, infelizmente, a gente diz que está morto. Não tem como requerer. Agora, se você distribuiu, esperou os 2 anos para ingressar com a ação, no dia 25/11 de 2027, você vai reclamar tudo do dia 25/11 de 2022 para frente. Ou seja, quanto mais tempo você deixa de entrar com a ação, mais você perde no prazo prescricional. Então, qual que é o ideal? Assim que você sai da empresa, procure o seu advogado trabalhista. No caso, nos procure, que iremos ingressar com a ação e pleitear ali os seus direitos. E aí, doutor, para a gente concluir, uma mensagem final de vocês, uma mensagem para os empregados que vocês representam, que vocês possam vir a representar, que buscam os seus direitos, aqueles possíveis clientes que estão ali desinformados. Pode mandar uma mensagem ali para eles, clara, e também uma mensagem para aqueles advogados que ainda precisam caminhar com uma mentoria, com uma oportunidade de aprendizado de quem já percorreu esse caminho. Rememora lá, doutor Denis, aquela dica que você tem aí para aquele evento, tudo direitinho. Bora para cima. Maravilha. O que eu quero deixar, primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez ao espaço, à abertura que o nosso amigo Águia deu pra gente nessa noite. Agradecer o meu sócio, Dr. Denis, meu sócio de caminhada, de vida. A gente brinca que às vezes eu passo mais... Às vezes não, eu passo mais tempo com ele do que com a minha família. Teve até um evento agora nesse sábado, no qual nós fomos juntos, e na hora de abraçar, eu quase que eu esqueço de abraçar minha esposa, eu vou abraçar ele. Cuidado, doutor, cuidado. O bom é que a esposa já orientou. Mas é isso. E a mensagem é que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Tudo que eu consegui na minha vida, antes de tudo, não é mérito meu. Eu sempre agradeço a Deus, porque Ele me deu fôlego de vida, Ele que tem me dado sabedoria, Ele que tem derramado da sua graça sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu escritório, sobre as vidas que ali compõem o escritório. Então eu só tenho a agradecer a Deus e que você também seja grato a Ele. Independente da religião, existe um Criador. E esse Criador, Ele tem visto você e Ele ama você. E aos meus clientes eu digo, nos procure. Não deixe para trás aquilo que você desempenhou na empresa, todo o seu esforço que você tem deixado. Nos procure. Você tem direitos a pleitear. Você é trabalhador do transporte que inicia o seu labor muito cedo. Por vezes, não consegue sequer pegar o reservado. Tem que ficar a fio. Passa horas a fio, enfrentando ali o estresse, o trânsito, o calor, ônibus lotados, às vezes passageiros muito mal educados. E você tem suportado tudo isso. E a empresa ainda tem suprimido os direitos, tem retirado os seus direitos. Então não os deixe, nos procure, pois iremos atrás dos seus direitos, iremos fazer justiça. E aos advogados que nos assistem, não desista dos seus sonhos. Hoje foi dito aqui que você necessita, precisa tomar uma decisão. A vida é feita de decisão. E quando você decide empreender, decide abrir um negócio, você tem que dar sempre o próximo passo. Tem que buscar mentores, buscar aprender com pessoas que já galgaram, que já chegaram onde você quer chegar. Então não perca as oportunidades. Bom, primeiramente, claro, sempre toda honra e toda glória a Deus, porque gratidão sempre. Gratidão também ao meu amigo Voa Águia, que esse ambiente nos proporcionou nos conhecer e a gente vem cada vez estreitando um pouco mais os nossos laços, mesmo com a correria, a gente sempre tenta honrar aqueles que estão junto com a gente, seja uma indicação, seja em qualquer coisa que a gente faça, a gente gosta de sempre estar com
com as pessoas que estão no nosso caminho, honrando e comungando dos mesmos princípios. Ao meu sócio também, sempre ao meu lado, a gente encara aí vários desafios juntos, a gente sabe que não é fácil, mas a gente tem toda a disposição, todo o conhecimento, toda a paciência para transformar dor em prosperidade, a gente transformar oportunidade para pessoas que precisam, e isso é muito importante, essa transformação que a gente causa também na vida de outras pessoas e colaboradores. Aos nossos clientes, nossos amigos, as pessoas que estão em dúvidas se deve entrar com seu direito, não abra mão dos seus direitos. Se você não fizer por você, faça por aquele que você ama, faça pela sua família. Não deixe para depois um sonho que talvez não seja só seu, seja da sua família. E a gente vai conquistar tudo que é seu de direito, nada mais, nada menos, mas aquilo que é seu. E isso vai transformar não só a sua vida, mas a vida da sua família. E aos advogados, empreendedores que estão nessa caminhada, não é fácil, meu amigo, não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Dedique-se, decisão, aumenta a carga, aumenta o sacrifício, ou você vai aumentar os sacrifícios, ou você vai diminuir os sonhos. E diminuir os sonhos é inegociável. Ninguém fica bom naquilo que não começa. Só a decisão te move. Então começa, vai atrás. E nós estamos com você. Se você precisar de uma mentoria, agora em abril nós vamos estar com um evento lá no ABC. Nós vamos fazer uma mentoria, vamos ajudar todos os advogados que querem caminhar, todos os advogados que estão iniciando, que estão estagnados, que precisam de uma orientação, que querem escalar, que querem mudar de ambiente. Vamos construir posicionamento, cultura, estratégia e vamos caminhar lado a lado com vocês. Porque no topo não há concorrência, a gente se ajuda, todo mundo ganha. E existe um ambiente que as pessoas não querem só se matar, as pessoas querem sim ajudar e transbordar na sua vida. Quem quiser me procurar nas redes sociais, denislourenco.adv, eu estou à disposição de vocês, vamos conversar, vamos bater um papo, vamos transformar as vidas e estou com vocês. O que precisarem, eu estou à disposição de vocês. Boa, show de bola. E nós devemos sempre pensar o seguinte, muitas vezes nós nos condenamos por determinadas ações e falamos que nós somos o culpado. Muitas vezes o nosso direito é ferido e nós não tomamos ação de pedir que represente porque nós nos sentimos culpados. A culpa, se você não recebe hora extra, não é sua. Você trabalhou. A culpa, se não pagou o que é determinado por lei para você, não é sua, é de quem não pagou. E nós não estamos aqui de forma alguma mercantilizando a advocacia. Nós estamos aqui dando informação, algo que pode mudar a sua vida. Como o doutor Denis falou, nós somos incumbidos e responsáveis por mudar vidas. E a nossa voz é falar por você. Você que foi ferido de alguma forma, não coloque a culpa em você, porque muitas vezes a pessoa se cala e não traz a reclamação do seu direito e leva sobre si esse fardo. A palavra de Deus diz, o fardo de Jesus é leve. Ou seja, meu irmão, não leve sobre si o fardo que não é seu. E eu quero trazer também uma reflexão para você com base no que o Dr. Denis falou. Você morreria pelos seus filhos e pela sua família? A resposta é retórica. A pergunta retórica e a resposta provavelmente é sim. Você viveria pelos seus filhos. Você morreria. Me perdoe. A pergunta, então, vou repetir. Você morreria pelos seus filhos? A pergunta é retórica e provavelmente você vai responder sim, morreria pelos seus filhos. Quero te fazer um convite. Viva por eles. Não deixe que o seu direito seja sucumbido, ou seja, vou traduzir esse palavrão. Não deixe que o seu direito morra por ausência de conhecimento. Nós, advogados, temos essa missão no nosso coração de fazer a mais pura e genuína justiça. Não me vale o dinheiro, não vou ser hipócrita, eu preciso dele para sobreviver, mas isso não me move. O que me move é saber que uma vida se mudou ou mudou porque nós, como advogados, nós não desistimos. E nós estamos aqui hoje nessa missão de bater esse papo, simplesmente para que você, de alguma forma, seja acordado e despertado, que o seu direito não pode ficar dormindo. O direito, existe uma máxima que diz, o direito não socorre quem dorme. Então não durma, meu amigo. Se estão fazendo algo contra você, seja ato violento, não somente no mundo
trabalhista, mas na sua vida. Se estão lesando o seu direito de ir e vir, se estão lesando o seu direito de receber, se estão lesando o seu direito de pagar, se estão lesando o seu direito de viver, abra a boca. Abra a boca, nós estamos aqui para falar para você. O direito não socorre quem dorme, mas se você pedir o socorro, o direito vai te socorrer. Nós somos advogados, somos incumbidos disso. Nós juramos isso, mas não para a OAB somente ali no ato de juramento. Nós, como cristãos aqui, nós temos uma missão. E essa missão é muito maior do que advogar. É fazer justiça. Se nós podemos, de alguma forma, levar o alimento para sua casa através da justiça, valeu a pena ter vivido. Se nós conseguimos tirar uma pessoa de um julgamento errado, valeu a pena ter vivido. A consequência disso, meu amigo, é lógica. É dinheiro no bolso. Porque Deus ele vai trazer o mantimento à casa de quem é justo. E ele vai trazer para a sua, às vezes através das nossas mãos, das nossas bocas. Por isso que nós não podemos nos calar. E a você, advogado, que pensa que você não pode chegar, veja o exemplo do Dr. Denis, do Dr. Tiago, e humildemente eu falo, veja o meu exemplo também. O meu problema não está com o barulho dos maus. O meu problema está com os silêncios dos bons, como diria Martin Luther King. E que Deus venha abençoar você e que você tenha um dia, uma tarde ou uma noite abençoada, em nome de Jesus. Meus irmãos, muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Bora pra cima. Gratidão, meu irmão. Voa, águia!